E vamos conferir mais uma análise completa do episódio 2 de Dragon Ball Daima, intitulado de Glório. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Scouter 8000 e vamos falar do episódio 2 de Dragon Ball Daima. O episódio segue aquele clima de nostalgia e, claro, faz algumas revelações interessantes sobre a trama. Então se você curtiu o episódio, já deixa aquele like e também se inscreva aqui no canal, que eu criei esse canal justamente pra gente fazer análise de todos os episódios de Dragon Ball Daima. Agora, sem mais delongas, vamos para essa análise. Resumo geral e continuidade. Esse segundo episódio mantém o ritmo do primeiro e vai direto ao ponto, respondendo algumas perguntas que surgiram no episódio anterior. E uma coisa que a gente tem que falar é que o Shenlong concedeu apenas um desejo para Goma e sua trupe, cara. Coisa que antes nunca havia acontecido. O Shenlong realmente recusou fazer mais de um desejo, dizendo que 3 desejos seriam apenas para clientes fiéis. Mas eu quero atentar um fato aqui pra vocês, que é o seguinte, que eu acho que não tem nenhum furo de roteiro nessa questão, mas tem algumas teorias que a gente pode bolar. Fato é que essas esferas do dragão, esse Shenlong de agora, é um Shenlong criado pelo Dendê. Temos que lembrar que esse Shenlong é o do Dendê. Diante disso, cara, realmente, né, o Goku e os Guerreiros Z são os clientes fiéis ali das esferas do dragão. Fora isso, nenhum outro até então usou as esferas do dragão. Lembrando que a gente não pode nem contar com o Super, que tá se passando no futuro, tá? Então, realmente, os clientes fiéis são os Guerreiros Z. Mas é interessante ver que o Shenlong ali tem uma certa consciência das coisas, né, galera? Por mais que ele viva nas esferas do dragão. Até hoje eu não entendo muito bem como é esse reino dragão aí das esferas do dragão. Onde é que o Shenlong vive quando não está sendo invocado. Mas, fato é que ele tem consciência das coisas. Mas isso é uma teoria, a gente pode deixar isso pra depois, vamos focar no episódio. Uma das principais dúvidas foi esclarecida. Goku e os outros não retrocederam no tempo. Eles apenas ficaram com os corpos reduzidos. Mas mantêm seus poderes, o que já estava meio claro desde o primeiro episódio, né? Afinal, como seria possível Goku virar Super Saiyajin com 6 anos, já que isso nunca aconteceu na série, não é mesmo? Não faria nenhum sentido. Isso também traz um detalhe bem legal, o fato que eles perderam a noção de espaço, né? Porque você tá acostumado com um corpo grandão e do nada fica pequenininho, é bem coerente essa parte, né? Então ver o Goku e o Piccolo, por exemplo, tendo dificuldade de voar e manter o equilíbrio é bem engraçado. Por quê? Justamente por essa falta de noção de espaço. Não é que eles perderam poderes, é porque eles não estão acostumados com esses novos corpos. Isso a gente viu muito bem quando o Goku foi trocado de corpo com o Capitão Ginyu. Ele também não conseguia ter o seu poder ali, nem o próprio poder do Ginyu administrado, vamos dizer assim, né? Como o Ginyu também não conseguia usar 100% do poder do corpo do Goku, né? Então isso é uma coisa bem coerente, eu consegui notar por aqui. E cara, vimos sangue saindo pelo Piccolo. Então, por mais que, né, como eu falei anteriormente, por mais que seja um anime que tem ali todo mundo criancinha, não espere uma coisa pra criancinhas de 8 anos, galera, né? É uma coisa bem que remete ao Dragon Ball clássico. O Daima foi criado pra ser uma homenagem ao clássico, 40 anos do clássico, mas não é um anime de criancinha, tá, cara? Não é. Eu sei que tem uma pegada mais infantil, né, por eles estarem pequenos, uma coloração diferenciada, mas eu tenho certeza que não vai ser o anime mais pesado de todos, mas também não vai ser nenhum anime super infantil. E por falar em Dragon Ball clássico, agora mais referências a Dragon Ball clássico, né? Uma coisa que o Dragon Ball Daima fez muito bem foi manter o humor característico da série. As interações entre Bulma e Kibito foram hilárias. E aquele momento em que o Goku pega o bastão mágico e pergunta a Bulma se ele lembra dela, cara, isso traz uma nostalgia enorme, né? E assim, eu sei que eu tô me adiantando um pouquinho, mas foi muito legal também ver o Goku pegando essa parte pra poder buscar o bastão mágico, né? Como eu falei com vocês, eles perderam a noção de espaço e o Goku, pensando numa forma de compensar isso, lembrou que ele tinha o bastão mágico, foi lá no Mestre Karin pedir o bastão, que ele ficava como apoio pra chegar à plataforma celestial, né? E aí, ele avisa pra gente que o bastão está com o Mestre Kami, e o Mestre Kami simplesmente tá usando ele pra poder estender roupas, né? Bem clássico do Mestre Kami, né, cara? E eu gostei muito dessa decisão de incluir a Bulma na aventura, já que ela foi uma das responsáveis por começar tudo lá atrás, né? E já que esse anime é uma homenagem ao Dragon Ball clássico, nada mais justo. Talvez faltou ali um Yantia, talvez, hein? Mas, quem sabe aparece aí no futuro. Efeitos da redução de tamanho. Uma coisa que achei muito inteligente foi a maneira como a redução de tamanho dos personagens não foi apenas um detalhe aleatório, né? Eu falei disso no primeiro vídeo aqui no canal. Ela realmente afeta a maneira como eles lutam e se movem. O Goku, por exemplo, perdeu totalmente a noção de espaço e por isso precisa do bastão mágico. Isso vai ser interessante de acompanhar nas próximas lutas. Vamos ver como que o Piccolo e o Vegeta também vão se sair com isso aí, que ainda não foi passado pra gente, né? A gente já deve isso mais no futuro, mas acho que vai ser divertido de ver como eles lidam com isso ao longo dos próximos episódios. Exploração do Reino Makai e novas informações. Além das cenas de humor e nostalgia, o episódio também trouxe informações sobre o Reino Makai. O Piccolo revela que tem algum conhecimento sobre esse lugar, muito provavelmente, creio eu, que esse conhecimento que ele tem vem ali do Nil, que ele fez a fusão com ele lá em Namekusei, né? Então, o Piccolo ele é fundido com o Nil, ele é fundido com o Kami-sama, e eu acho que esse conhecimento que ele tem sobre o Reino Makai vem do Nil, que por consequentemente vem do grande patriarca que deve ter passado isso pro Nil, porque se fosse só pelo Kami-sama, eu acho que o Piccolo não saberia, já que nem o Kami-sama, que chegou criancinha na Terra e ficou lá, né, na nave
nave espacial dele há muito tempo atrás, esperando e nunca sabia de nada, né? Ele não tinha memórias, então eu acho muito difícil que o Kami-sama saberia disso. Mas o grande patriarca, sim. Acredito que o conhecimento do Piccolo vem disso daí. Mas, será que o Piccolo tem mais conexão com o reino dos demônios mais do que a gente imagina? A gente vai ter que assistir pra saber. A trama, então, começa a desenvolver e nesse episódio eles descobrem que quem foi o responsável por reduzir o tamanho deles. Agora, o objetivo é claro, encontrar uma maneira de acessar o reino Makai, o que só pode ser feito por meio de uma nave espacial. E falando em nave espacial, a Bulma que vai ter um papel fundamental nesse arco. Ela precisa consertar a nave antiga do Kaioshin, que foi apresentado pra gente como sendo a nave que fez ele chegar ao universo 7, que é o universo que a gente conhece de Dragon Ball, que a gente acompanha mais, né? Agora fica uma dúvida, de onde vem o Kaioshin? Ele vem do reino Makai? A gente sabe que ele vem de uma árvore, né? De uma fruta, assim como os irmãos dele. O que a gente não sabe ainda é de onde fica essa árvore. Essa árvore fica fora dos universos, ela fica dentro do reino Makai, ela fica em qual lugar dentro da cosmologia de Dragon Ball? Isso não foi explicado, mas a gente descobriu que o nosso querido Kaioshin não nasceu no universo 7, ou pelo menos é o que deu a entender no episódio. E vai ser fundamental a Bulma consertar, porque é nessa nave do Kaioshin que vão ir Vegeta, Piccolo, Kibito e a própria Bulma, é claro, né? A encontrar o Goku lá no reino Makai, que foi junto com o personagem novo que apareceu na série, o famoso Glório. Glório, não sei ainda como é que se pronuncia os nomes deles aqui no Brasil, a gente vai pelo que a gente escuta e pelo que a gente lê na legenda, né, galera? Mas foi bem interessante essa parte que ele chegou lá na plataforma celestial, onde a gente conseguiu ver o Senhor Popo falando, né, que foi na nave igualzinha dele, que os personagens foram lá e pegaram o Dendê, onde ele foi sequestrado, e levaram o Dendê lá para o mundo Makai, né, como refém. Não deu pra perceber, assim, a minha teoria é que sim, o Glório vai ser um personagem que vai ajudar Goku e os outros, tá? Mas tem teorias já falando que ele pode ser, sim, o vilão dessa temporada de Dragon Ball, né? Porque nada impede, né? Realmente, porque a gente viu que ele está trabalhando para o rei do terceiro mundo, né? Do terceiro... Como a gente sabe, lá no mundo Makai existem 3 reinos, vamos dizer assim, né? Tem, como passa também na abertura, cada reino tem lá os Tamagamis lá, que são os protetores das esferas do dragão. Então o que deu pra entender é isso, né? Tem 3 reinos dentro do mundo Makai, onde cada reino tem uma esfera do dragão protegida por um Tamagami. E cada reino tem suas particularidades, né? A gente vê isso na própria abertura que mostrou pra gente. Por falar em abertura, hein, galera? Que abertura sensacional, aquela musiquinha gruda na cabeça, maravilhosa, gostei demais. Se vocês quiserem que eu faça uma análise da abertura, comentem aí pra mim que a gente pode fazer também. Mas ao que tudo indica, o Glório vai ser aí mais um Guerreiro Z. Talvez não um Guerreiro Z pra sempre, mas pelo menos no Dragon Ball Daima ele vai ser ali um ajudante. Mas sim, quem sabe ele seja o grande vilão aí no final da história. Temos vários possíveis candidatos a vilão. O que a gente sabe mesmo que é vilão é o nosso querido Goma, o Rei Goma agora, né? Querido entre aspas. E o irmão do Kaioshin, o Desejo, né? Deshizo. Eu não sei como é que fala ainda o nome, mas é isso aí, Deshizo. E também a irmã deles. Outro detalhe importante que o episódio esclarece pra gente é sobre as orelhas pontiagudas, que no episódio anterior descobrimos que quem tem essas orelhas pode pertencer ao mundo Makai, né? A gente achava que todos que tinham as orelhas pontiagudas seriam do mundo Makai. Isso abriu até mesmo, né, em mim, uma teoria de que o Senhor Popo seria do reino Makai. Mas, como o Kaioshin explicou, não é porque todos que têm as orelhas pontiagudas são demônios. É aquele negócio, todo mundo do reino dos demônios tem as orelhas pontiagudas, mas nem todo mundo que tem as orelhas pontiagudas são do reino demônio, né? Então acho que ficou bem claro aí nesse episódio e acabou com várias e várias teorias da galera aí desde o primeiro episódio. E ali nos minutos finais ali do episódio que a gente é apresentado ao Glório, como eu falei com vocês, que tem a missão ali diretamente de buscar o Goku pra poder lá derrotar o Rei Goma, né? Então isso aí já ficou claro qual que é o principal enredo ali inicial da série, né? O Glório, falando um pouquinho mais da personalidade dele, ele é sério, misterioso e a gente só sabe que ele foi enviado pelo Rei do Terceiro Mundo. Mas quem será esse cara? Será que ele vai ter um papel fundamental? Saberemos quem é? Ainda não sabemos. Mas é a partir dessa chegada do Glório que o episódio fica um pouco mais sério, tem uma mudança no tom. E é por isso que eu falo, cara, não se deixe enganar. A Akira Toriyama é assim mesmo. Ele traz muitos elementos, né, humorísticos, um pouco infantil, mas a história que ele busca pra gente não é tão infantil assim. Então a parada vai ficar um pouco mais séria e eu gostei bastante, cara. Isso é uma mescla muito interessante, dá um contraste maneiro, que é bem a cara do autor da série que a gente mais ama, né, galera? Vamos ser sinceros. Você pode até não querer, né? Você não gostou muito da ideia de ter os personagens crianças. Eu particularmente gostei bastante, porque eu assisti o clássico desde o início quando eu era criança. Então talvez você que não tenha assistido não tenha essa pegada nostálgica que a gente acaba tendo aqui. O episódio termina com Goku e Kaioshin partindo na nave do Glório rumo ao reino Makai, enquanto Vegeta, Piccolo e Bulma ficam pra trás esperando a nave consertada pra seguir depois. Então a gente deve ter algum gap aí que vai acontecer algumas coisas enquanto um vai estar lá e o outro vai estar cá. O que será? Ainda não sabemos. Eu achei bem interessante como é que o episódio equilibrou momentos mais leves e engraçados com essa virada de trama, que prepara o terreno pra que a gente tenha uma grande saga, uma grande aventura, que é a proposta desse anime. É uma coisa mais de aventura, tá? E não como, por
por exemplo, foi o último arco de Dragon Ball Super, que foi um torneio. Não foi uma aventura, foi um torneio ali de artes marciais. Nesse caso não, vai ser uma aventura aí pelo Reino Makai. E no fim do episódio tivemos um encerramento muito legal, muito bem feito. Não foi uma coisa mais animada, foi mais com imagens estáticas, mas muito bonita, que traz um sentimento ali pra quem tá olhando, né, junto com a musiquinha, que eu gostei bastante também. Não tanto quanto a música de abertura, mas gostei também bastante. E uma coisa que há de se notar, mais uma vez, não tivemos o famoso "Oi, eu sou o Goku", né? É o segundo episódio seguido que não tem o "Oi, eu sou o Goku", então a gente não tem aquele spoilerzinho, né, o nome do próximo episódio. Isso, será que vai manter essa característica no Dragon Ball Daima? Seria até um pouquinho diferente, né? Bem diferente do que porque todos os episódios dos antigos Dragon Ball tinham, né? Nesse não tá tendo. O que, pra mim, aguça ainda mais a vontade de assistir o próximo episódio, porque a gente ainda não sabe o que vai acontecer. É uma grande surpresa absoluta. Mas percebemos que Dragon Ball Daima continua evoluindo. A animação, cara, eu não tenho nada a reclamar da animação, tá muito boa mesmo, né? Com certeza melhor do que foi o início do Dragon Ball Super, que teve muita reclamação. Essa não. Tá realmente lindo de doer. É um pouco mais infantilizado, mais colorido, mas o que importa pra mim é a essência do anime, não tanto assim dessa questão de ser um pouco mais infantil. A história em si, eu já falei pra vocês, não esperem um Dragon Ball de 8 anos de idade, hein? Tanto é que a classificação indicativa é 12 anos pra cima. Pra mim, o primeiro episódio foi nota 9,5, eu diria que 10, né? Porque é mais 9,5 porque eu acho que nada é perfeito. E esse episódio eu vou dar uma nota 8 a 8,5, tá? Foi um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais arrastado, mas a gente descobriu muita coisa. Também não dá pra exigir tanto de um episódio de 20 minutos, né? É assim mesmo. Eu gostei, foi um episódio muito legal, nota 8 pra mim. E eu quero saber de você, qual a nota você dá pra esse episódio? Você já assistiu? Diga aí nos comentários, vamos debater um pouquinho. Se faltou alguma coisa de eu falar aqui do episódio, que você acha que é importante também pra galera se atentar, comenta aqui, vamos teorizar também. Teorizem aqui, eu quero teorias nesse canal, meus amigos. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fui!